Olá, meu nome é Josiane Padilha Alves, eu participo da Pastoral do Canto do Santuário São José do Capão Raso e hoje eu venho aqui convidar você para juntos iniciarmos reflexões nesse período tão propício da Quaresma, um tempo que nos convida ao jejum, à penitência, à conversão. Período que nos prepara para o grande dia da ressurreição de Cristo. E para iniciarmos esses momentos de reflexão, eu gostaria de refletir com você hoje sobre o texto de Mateus, que está no capítulo 4, versículos 1 ao 11. Neste texto, Mateus relata as tentações de Cristo no deserto. Bem, logo após Jesus ser batizado por João Batista, ele vai até o deserto para se preparar para a sua missão, para dar início à sua missão. Aproveitando da fraqueza de Jesus, do cansaço, da fragilidade, Satanás se aproxima e faz 3 grandes propostas: que Jesus ceda à posse, ao prazer e ao poder. Primeiramente, o diabo leva Jesus ao monte mais alto e pede que Jesus se jogue de lá. E ele afirma: você sendo Deus, sendo filho de Deus, os anjos não vão permitir que mal algum te aconteça. Essa é a tentação do poder. Jesus se nega, em seguida o diabo leva Jesus novamente a um outro monte e mostra todos os reinos e propõe para Jesus que se ele adorar o Satanás como seu Senhor, todos aqueles reinos seriam do próprio Cristo. Essa é a tentação da posse. E novamente Jesus se recusa. Terceira tentativa de Satanás. Jesus já com fome, cansado, o diabo então propõe que ele transformaria as pedras ali presentes em pão para saciar a fome de Cristo. Nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, então, diz muito sabiamente a Satanás: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Com a autoridade que é de Jesus, ele então ordena ao Satanás que se afaste dele daquele momento e que deixe ele cumprir a sua missão. Todos os anos, neste período de Quaresma, a Igreja nos propõe a campanha da fraternidade, temas para que nós possamos refletir necessidades da humanidade que nós somos convidados a olhar com um olhar mais crítico. Qual é o tema da campanha da fraternidade deste ano? Fraternidade e pão. O lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Tão propício a nossa primeira reflexão em relação à campanha da fraternidade, porque nós sabemos que no mundo inteiro ainda existem milhões de pessoas que morrem de fome, do básico, simples pão, que é a comida mais básica no mundo inteiro, que deveria ser acessível a todas as pessoas para saciar a sua fome. No deserto, Jesus se recusa a ver o diabo como seu mestre e senhor. Ele supre a sua necessidade física, sua fome física, com aquilo que ele recebe do Pai, do Criador. Aquilo que preenche mais do que a fome física, a fome material. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, será que hoje, além da fome material que milhões de pessoas estão passando, milhões de pessoas também não estão passando por fome espiritual? Por negligenciarem a sua fé, por muitas vezes se afastarem da igreja, de Cristo. Hoje, as mesmas tentações que Jesus sofreu no deserto, nós também sofremos. As tentações da posse, do prazer, do poder, e cada vez mais
nós vamos percebendo que a maior fome da humanidade é a fome espiritual. A campanha da fraternidade nos propõe: dai-lhes vós mesmos de comer. E eu, com você, quero refletir: qual é o pão que nós estamos dando para essas pessoas tão famintas de Deus, famintas de fé? A inversão de valores, de princípios, de moral, cada vez mais está distanciando as pessoas do verdadeiro sentido da vida, dos verdadeiros princípios cristãos. Então hoje, refletindo com a campanha da fraternidade, sim, nós sabemos da necessidade de pão, da necessidade de comida para a maioria das pessoas, uma grande parte de pessoas no mundo inteiro. Mas nós também somos chamados a refletir sobre essa fome espiritual, essa fome que tantas pessoas estão passando. Nós vemos pessoas cedendo às tentações do poder. Quantos poderosos? A fome existe pelo número crescente de poderosos, cada vez mais. Quantas pessoas não conseguem dizer não à posse, onde o maior, a coisa mais importante é ter e não o ser. E quantas pessoas estão vivendo, assumindo, aderindo à tentação do prazer carnal, do prazer físico, muito mais do que do prazer da companhia de Jesus, dessa companhia espiritual que preenche a nossa fome. E nós jamais teremos fome e sede, porque Jesus veio e disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Essa água que Jesus nos propõe é uma água da qual nós não teremos mais sede, uma sede em que o mundo está sedento, sede de amor, sede de Deus, e vai se preenchendo com todas essas outras coisas, cedendo a todas essas tentações, posse, prazer e poder. Então hoje eu convido você para iniciarmos juntos este período de reflexões. Estamos também nós cedendo a essas tentações? E diante das pessoas com essas necessidades espirituais, físicas, materiais, nós estamos dando a essas pessoas de comer? E qual é o alimento que essas pessoas mais precisam nos dias atuais? Vamos juntos passar esse tempo de reflexão para que nós possamos cada vez mais assumir o nosso papel de cristãos? Vamos juntos buscar alternativas para dar de comer a essas pessoas tão necessitadas do pão espiritual? Vamos lá. Até mais.